Abra aí a tua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Você que esteve pela manhã já sabe, capítulo 10 de Atos, versículo 21. O pastor leu até o 33, mas eu vou aumentar 2 versículos aqui. Eu vou ler até o 35, porque eu vou finalizar com esses últimos 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 21 até o 35. Amém? Se você trouxe a tua Bíblia, a minha versão, está na NVI ali também, Anderson? NVI? A minha versão aqui e no telão estão na NVI, que é uma versão talvez diferente da sua, mas o contexto final é o mesmo e principalmente aquilo que Jesus tem preparado para você. Amém? Atos capítulo 10 e versículo 21 diz assim: Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que chamasse a sua casa, que o chamasse à sua casa para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar, dizendo: Levanta-te, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhe disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar: para que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava na minha casa orando, a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora, estando todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou não faz acepção de pessoas, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Amém? Você pode fechar os teus olhos por mais um minuto. Eu vou falar com o Senhor. Pai, nós entramos novamente na tua casa, na tua presença, clamando e orando, agradecendo por aquilo que o Senhor já fez neste lugar. Nós entendemos pela tua palavra que o Senhor já falou em muitos corações nesta noite, mas ainda há algo do Senhor, há algo do céu, e eu quero clamar para que a minha vida seja um instrumento do Senhor nesta hora, para que eu seja usado na tua presença, para que algo do Espírito Santo possa preencher os nossos corações e nós possamos sair daqui alimentados pela tua palavra, abençoados pela tua presença. Fala conosco, Espírito Santo. Abençoa os teus filhos que estão aqui. Nós queremos juntos ser transformados pela tua palavra. Nós queremos juntos ser cheios do Senhor nesta noite. Nós queremos ser usados, ouvir a tua voz. Nós queremos ser enviados e nós queremos cumprir o desejo do Senhor na nossa vida. Nos abençoa, Pai. É o que eu peço a ti, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Palavra que nós lemos
para você que estava conosco pela manhã, assim como o pastor, quero falar um pouquinho do que estava acontecendo ali. A gente leu um pouquinho o capítulo antes, o capítulo 10. Pedro está em uma das suas viagens e ele chega na cidade de Jope. No decorrer do curso da sua viagem, a Bíblia diz que Pedro tem fome, ele para comer, mas quando Pedro para comer, antes da comida, Pedro começa a ter um particular com o Espírito Santo. Pedro começa a falar com o Senhor. E a Bíblia diz que no momento da oração, Pedro entra em êxtase, o Espírito Santo cai sobre Pedro, e uma visão do céu começa a aparecer ao judeu, ao Pedro, e na visão, um lençol desce do céu, os anjos trazem um lençol, e nesse lençol havia alguns animais, a Bíblia diz que haviam répteis, quadrúpedes, e o anjo do Senhor diz para Pedro: Pedro, você pode comer de tudo que tem ali. Você sabe, havia uma cultura em Jerusalém, em toda a cultura judaica, de que muitos alimentos eles não podiam consumir. Desde a época do deserto, o Senhor levanta na lei, dizendo que várias espécies e vários animais, eles não poderiam comer, não poderiam consumir. E isso, muito mais do que uma obediência, se tornou uma obrigação para o judeu. E o Pedro, então, nesse momento de oração, nesse momento de êxtase e de revelação do Espírito Santo, o anjo diz para ele: olha, você pode comer de tudo. E ele diz: não, eu não posso comer de tudo, eu sou um judeu e o Senhor reservou algumas coisas. Eu posso comer só aquilo que está na lei, só aquilo que Deus permite. E o Pedro diz assim: então eu não vou comer, porque isso é impuro. E o anjo diz para ele: Pedro, não considere impuro ou imundo aquilo que Deus já purificou. Come de todas as coisas. E a Bíblia diz que o Pedro, terminando esta oração, se você ler um pouquinho antes, no final do capítulo 9, antes mesmo dessa oração, alguns homens enviados da parte de Cornélio já estavam à procura, porque o capítulo 9 mostra o momento em que Cornélio está tendo a visão, para que ele procurasse Pedro, e os homens já estão a caminho e à procura de Pedro, e de repente, quando ele termina a sua oração, os homens aparecem, dizendo: olha, onde está o Pedro, onde está o Simão? O Senhor nos enviou para chamar esse homem, porque há algo que ele precisa falar para nós, há algo que Deus quer falar através da vida dele para nós. E o meu senhor, o Cornélio, que era um romano, respeitado, não só entre os romanos, mas também entre os judeus, havia enviado para trazer o Pedro. O texto nos mostra que Pedro, então, ouve o chamado, vai com alguns irmãos de Jope, alguns crentes que estavam ali, e vai também com os homens que foram enviados da parte de Cornélio, mais o soldado que estava junto, e eles vão, como o pastor mencionou aqui pela manhã, uma viagem de 35 quilômetros aproximadamente. Eles fazem essa viagem de um dia para o outro, uma viagem distante, não era como hoje, que pega carro, rapidinho você está no lugar. Lá ou era a pé ou era a cavalo, a viagem demorava, ninguém viajava de noite, tanto que o Pedro diz assim: vem cá, entra na nossa casa, fica aqui, e amanhã a gente viaja. E o texto diz que Pedro vai então, chega na casa de Cornélio, e o Cornélio entende que Deus tinha algo para falar por ele, e o Senhor usa Pedro, e há um grande mover naquela casa naquele dia. A Bíblia diz que todos que estavam na casa de Cornélio, gentios, que eram homens que não eram judeus, todo aquele que era de outra nação, que não a de Judá, que não a de Israel, eram considerados gentios. Mas um grupo de gentios está reunido na casa de Cornélio. Pedro chega lá, começa a falar do Espírito Santo, e alguma coisa acontece naquele lugar, e eles foram cheios, revestidos, transbordaram da presença do Espírito Santo, como nós estávamos cantando aqui. Eles encheram até transbordar. Mas a gente aprende algumas coisas com essa palavra. E quando eu comecei a ler o texto à tarde em casa, eu sei que o Espírito Santo deu uma revelação ao pastor pela manhã, mas eu comecei a meditar em algumas coisas, e a gente vê que a primeira coisa que acontece, e que Deus é especialista em fazer, é a quebra do protocolo. Quebra do protocolo. Havia na vida do Pedro um costume, havia uma tradição, havia uma religiosidade, havia uma diretriz a se seguir, a se cumprir, de 1000 anos atrás. E o Pedro, como judeu fiel, está cumprindo a lei, está fazendo, está agindo, cumprindo aquilo que Deus havia dito,
cumprindo o preceito, cumprindo o protocolo, que virou se tornar fardo. Jesus diz no evangelho depois assim, olha só: venha após mim, porque o meu fardo é leve, meu jugo é suave. Jesus está fazendo menção ao jugo imposto pela lei a partir dos sacerdotes. Ou seja, tudo que eles estavam fazendo, toda a lei, se não cumprir, o sacerdote dizia assim: você vai para o inferno, porque você não está fazendo. O jugo era pesado. Mas o Pedro ainda assim, o judeu fiel, está cumprindo. Mas está na oração, o Pedro num particular com o Espírito Santo. E aí preste atenção, meu irmão, preste atenção que a primeira coisa que eu quero te dizer: quando o Espírito Santo começa a falar conosco, quando o Espírito Santo entra no negócio, não tem protocolo que fica de pé, não tem situação que permaneça, não tem lei que se firme, porque o Senhor age no sobrenatural e não no natural. O Senhor quebra mesmo o protocolo, e aí Ele vai tirar você da rigidez, vai colocar você para dançar, Ele vai tirar você do teu lugar para pular aqui na frente, Ele vai tirar você do tradicionalismo, da religiosidade, do teu pensamento do passado, vai quebrar o teu protocolo, e você vai começar a enxergar as coisas de uma outra maneira, não com os teus olhos, mas com os olhos do Espírito Santo de Deus. Jesus é especialista em protocolo. A gente viveu isso aqui. Nós vivemos isso aqui. Foi ou não foi? Até anos atrás nós tínhamos um protocolo. E eu me lembro, meu irmão do céu, a gente ia para a igreja. Eu jovem, a gente morava no São Diocleciano. E eu me lembro, um calor da pega à tarde, um calor danado, e eu indo todo protocolado para a igreja, terno, gravata, a Bíblia aqui, e vamos lá, porque o crente tem que usar terno, o crente tem que usar gravata, o crente tem que ser assim. Meu irmão do céu, é protocolo. Não tem roupa, não tem terno, não tem gravata que conquiste a presença do Espírito Santo. O que conquista a presença e a essência de Deus é o meu coração e o teu. Quando a gente diz assim, eu acho que eu estou certo, então o Espírito Santo diz assim, você está errado, a maneira de fazer é assim, a maneira de agir é dessa forma, você vai proceder não da tua maneira, mas da minha maneira. Deus é especialista em quebrar protocolo. O Senhor faz coisas que a gente não imagina. A gente, às vezes pela personalidade, pelo temperamento, pela conduta familiar, a gente tenta agir no nosso protocolo. Mas, meu irmão, quando o Espírito Santo entra, não tem jeito. Quando o Espírito Santo nos leva ao estado que Pedro estava, ao estado de êxtase, alguma coisa começa a acontecer no nosso interior, alguma coisa começa a acontecer na nossa vida, e a gente fala, meu Deus do céu, o que é que está acontecendo comigo? Eu me lembro que, quando eu fui para a imersão, eu já disse isso aqui, eu havia uma barreira, eu tinha comigo uma barreira, com relação ao fato de o Espírito Santo nos encher, e alguém cair no Espírito. Fábio, eu dizia assim, o Fábio estava comigo lá, eu dizia assim, o Espírito Santo usa, o Espírito Santo é sobrenatural, mas o Espírito Santo respeita a minha vontade. Imagina que eu vou cair, imagina, esse negócio de cair não é comigo. E quando eu era mais imaturo, espiritualmente falando, eu cheguei a falar coisas que eu não deveria. As pessoas sendo usadas pelo Espírito Santo, revestidas pelo Espírito Santo, e eu dizia assim, isso é frescura, isso não é do Espírito Santo não, o que é isso? Onde já se viu um negócio desse? E aí quando eu fui para a imersão, que é uma conferência que nós participamos de célula, a gente viveu ali 3 dias e meio de ápice da presença do Espírito Santo. Eu me lembro que uma das palavras, o pastor Jetro ministrando, até a metade da palavra eu lembro o que ele disse. Na outra metade eu já estava de joelho na frente do altar, orando e pedindo, Senhor, perdoa os meus erros, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus pecados. Ah, Senhor, transforma a minha vida e muda. E eu me lembro até hoje a palavra do pastor Jetro, que dizia assim, olha, os discípulos foram chamados, Elias e o Eliseu caminhando junto em direção de Gilgal a Belém, e no meio do caminho o Elias diz assim, Eliseu, fica aqui em Gilgal, que eu vou lá em Belém.
E Belém era a casa do pão, lugar da manifestação de Deus, lugar da presença de Jesus. E aí o Elias fala: eu vou ficar aqui em Gilgal? Nada. Gilgal era o círculo. Ele diz assim: eu quero sair do círculo, eu quero sair da minha limitação, eu quero quebrar o protocolo, eu quero alguma coisa a mais. E aí então o Eliseu sai em direção a Elias, e o Elias fala: então vem comigo, se você quer ir, aí é uma responsabilidade tua, fica na minha cola, e nós vamos juntos. E o Elias ainda diz assim para ele: e se você estiver comigo, na hora que o Senhor vier para me buscar, seja em Gilgal, em Belém ou em qualquer outro lugar, e se você tomar a minha capa, aquilo que você deseja, que era a porção dobrada do Espírito de Elias, vai cair sobre você. Eu me lembro dessa palavra viva no meu coração. E eu comecei a chorar diante do altar dizendo: Senhor, meu Deus do céu, o Senhor é especialista em trabalhar na nossa vida e em quebrar protocolo. Vocês sabem disso, né? Deus quebra um protocolo na minha vida todos os dias. Pode não parecer, mas eu sou um cara tímido. Eu sou alguém que tem vergonha. Quem estava no jantar de casais que eu diga, né? Eu tenho isso comigo. Eu sempre tive. Eu me lembro, 12 anos para 13. Menina de 12 anos para 13 hoje está voando, né? Na minha época eu era um baguá. E aí, toda vez que ia cortar o cabelo, meu pai ia junto comigo. Vamos no cabeleireiro, o pai vai junto, vamos no cabeleireiro, o pai vai junto. Aí um dia o pai disse assim: rapaz, você está grande já. 12 anos, vai sozinho no barbeiro. Vai, se vira, vamos sozinho. E minha mãe disse assim: não deixa, vai com o menino, coitado. O menino não vai saber, vai com ele. E eu com a vergonha, né? Mas vamos vencer a vergonha, eu vou sozinho. E ele disse assim: vai no barbeiro, é simples. Chega lá, você fala para passar a 3 embaixo e a 4 em cima, a maquininha. Mas era para não fazer aquele cogumelo, sabe? Que eu usava há alguns anos atrás. Passa 3, a 4, tira o biquinho, fica 0. Cheguei com toda vergonha do mundo, sentei na cadeira do barbeiro. E o meu cabelo passava a mão para trás e ele voltava, de tão liso. E, bom, beleza, como vamos fazer? Passa 3 embaixo e 4 em cima. Ele fez assim: você tem certeza? Eu falei: eu tenho. Não falei que o meu pai falou, né? Eu já estava dando de durão, eu estou indo sozinho no barbeiro. 3 embaixo e 4 em cima. Então beleza, 3 embaixo, 4 em cima. Só que, para minha surpresa, ele não veio com a maquininha de trás para frente. Ele veio com a maquininha de frente para trás. E já mandou. A hora que eu vi a maquininha aqui em cima, eu falei: misericórdia, o que aconteceu? E eu sempre fui forte assim. Vocês imaginam, eu com 12 anos, uma cabecinha redonda, parecia um fiotinho de terjo. E aí eu vim pelo caminho. Minha mãe vai me bater, minha mãe vai ficar brava, o meu pai vai me dar bronca, meu Deus, o meu cabelo não vai ser igual. E aí já passa 300 coisas na cabeça. Enfim, aí vó tem um carinho danado pela gente. Quando eu estou descendo na rua assim, meus primos na rua já correu para caguetar. Já entrou lá: tia do céu, o Felipe rapou a cabeça, meu Deus. Aí minha mãe já saiu no meio da rua: que você fez, menino do céu? Como se o cabelo não fosse crescer de novo, né? Mas enfim, aí vem minha avó, tadinha. Tadinho, Valéria, não ficou tão feio assim. Falei: Jesus amado. Mas tudo isso por quê? Por causa da vergonha e da timidez. Mas quando o Espírito Santo entra na nossa vida, não tem timidez que resiste, não tem vergonha que permanece, não tem dúvida que persiste, porque o Espírito Santo começa a fazer agora na minha vida e na tua algo que ele não fazia lá atrás, quando nós não demos liberdade. Mas quando a gente dá liberdade ao Espírito Santo, o protocolo é quebrado e Deus começa a trabalhar de verdade na nossa vida. As minhas barreiras são vencidas quando eu estou aqui falando do Evangelho de Jesus. Eu posso ter a vergonha que for, mas jamais eu vou ter vergonha de falar aquilo que Cristo fez na minha vida e pode fazer na tua também. Porque Cristo é especialista em quebrar o protocolo. Mas acontece o seguinte: o que está acontecendo com o Pedro aqui? Por que essa visão ao Pedro? Deus dá visão, você pode comer de tudo.
Ao primeiro momento dá a impressão que alguém vai colocar na mesa, porque o texto diz que ele ia comer. Eu já teria pensado isso, né? Bom, estou aqui, o Senhor está falando que eu posso comer de tudo. Com certeza o cara vai pôr na mesa alguma coisa que eu não gosto, alguma coisa que eu não quero. Mas o que Pedro não sabia é que aquele momento era um momento de preparação para o Pedro cumprir a missão. O que a gente precisa entender, depois que Deus quebra o protocolo, quando Deus começa a fazer algumas coisas diferentes na minha vida e na tua, quando o Espírito Santo começa a fazer coisas que ele ainda não tinha feito, e aí eu volto lá no imersão, porque aí Deus quebrou o protocolo e eu não sabia o que estava acontecendo. Por quê? No último dia do imersão, há um momento em que eles chamam de transferência de unção, né, pastor Cláudio? E aí os obreiros da igreja fazem uma fila, eles começam a orar, e a gente vai passando por aquela fila e recebendo a unção. É um momento inexplicável da presença. E eu estou indo pela fila assim, ó. Não vou cair. E eu não sabia, Vitor, porque estava acontecendo aquilo. E eu estou ali, né, eu sei que é a manifestação do Espírito Santo, estou vendo todo mundo cair, receber a presença do Espírito Santo, e eu não vou cair, e uma fila com acho que uns 10 pastores, né, de cada lado. E eu entrei no primeiro, orando e cantando a música, uma música linda, a música cantando, e eu entrei. No primeiro eu escutei a oração, no segundo eu escutei metade da oração, no terceiro eu não caí, mas eu entendi o que Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que diz assim, que aqueles que estavam de fora olharam para eles e viram, entendendo, dizendo que eles estavam bêbados. Porque quando eu saí por aquele corredor, eu saí, não caí não, mas eu saí todo, falei, não vou cair. E eu saí me segurando, sentei na cadeira, e o Espírito Santo agindo, e o meu coração queimando por dentro. Queimando. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu explico isso? E na hora que eu saí do corredor, o Espírito Santo falou isso no meu coração. Você está vendo por que lá em Atos diziam que eles estavam bêbados? Porque quando a presença do Espírito Santo vem e é forte, não tem quem fica de pé, não tem quem resiste, não tem coração que permaneça do mesmo jeito. Tudo isso, e o que Pedro estava vivendo com o êxtase, com a visão, era a preparação para cumprir a missão. Entendam uma coisa: antes de te enviar a fazer alguma coisa, Deus sempre vai te preparar. Antes de Deus enviar você para cumprir uma missão, para cumprir um chamado, para realizar algo no nome dEle, Ele sempre vai te preparar. O que acontece, e preste atenção, o que acontece é que nem sempre essa preparação é nítida para nós. Nem sempre a preparação de Deus é nítida na nossa vida. Deus está te preparando e você não sabe. Com o Pedro foi a mesma coisa. Ele está em oração, Deus está dando uma visão, preparando ele, e o Pedro não sabe para quê. Por quê? Para nós, Deus sempre mostra o destino. O que Deus não mostra é o processo. Deus te mostra o destino. Qual é o destino de Jesus para você? Salvação, vida eterna, conquista de almas, ide, esse é o destino. Mas como é a preparação? Como que Deus prepara a gente? No caso de Pedro foi para quebrar o protocolo. Porque imagina que o Pedro está sendo chamado e preparado para pregar para os gentios. Um homem que era chamado de o apóstolo dos judeus, o chamado pai da igreja. Jesus confia a Pedro a missão de ser um dos pregadores para a igreja. Lembra? Jesus diz assim: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro foi um grande homem preparado de Deus. Mas o coração de Pedro, ele pensava assim: eu vou pregar para o meu povo, eu vou pregar para os judeus. Mas agora Deus está chamando Pedro para pregar para os gentios, ou para levar alguma coisa para os gentios. Mas Pedro não sabia. O que estava acontecendo era a preparação para que o Pedro fosse enviado para cumprir a missão.
Mas aí a gente para pensar, como que é essa preparação? Nem sempre a preparação é como a gente quer. A preparação é um processo, às vezes, doloroso. A preparação de Deus para nós, às vezes é dolorosa. Não que Deus, preste atenção, não que Deus vai permitir a gente sofrer. Nós sabemos, o próprio Jesus diz aos discípulos: olha, no mundo vocês vão ter aflição, eu tive, vocês vão ter, mas tem bom ânimo. Então não é que Cristo vai prometer dificuldade, problema, não. Mas todas as coisas que nós passamos são permissivas pelo Senhor, para nós termos duas opções: ou conquistar, ou abandonar. A preparação é nítida e ela vai acontecer na nossa vida. A preparação para a gente conquistar e realizar alguma coisa precisa acontecer em nós. O que acontece é que às vezes esse processo é doloroso. Algumas etapas, algumas partes dos projetos, do processo. Problema de saúde. Por que às vezes alguém diz assim: meu Deus, eu sou dizimista fiel, Senhor, eu vou na igreja todo dia, Senhor, eu faço oração todos os dias, por que eu estou passando por essa enfermidade? Porque é através da cura que Deus vai liberar na tua vida, que vai servir para abençoar outras pessoas que passarem pela mesma situação que você. O pastor Arthur estava contando aqui, e para quem já viu o testemunho dele na rede, eles perdem a primeira filha. No momento foi um baque. E aí a gente para pensar e fala: meu, mas por que alguém que é fiel, alguém que está com Jesus, alguém que está buscando, por que Deus permite uma coisa dessa? Nós não sabemos, simplesmente Deus permite. Mas o resultado que vai acontecer após essa permissão e a preparação é muito mais especial do que aquilo que nós estamos imaginando. A luta produz algumas coisas. A dificuldade produz algumas coisas na nossa vida. Os problemas vão produzir as coisas na nossa vida. Sacrifícios vão acontecer na nossa vida. O que a gente não pode é transformar o sacrifício em sofrimento. Porque o sofrimento apaga todas as coisas, mas o sacrifício produz alguns frutos em Jesus. Imagina você, há 10 anos, se lamentando com a tua perda. Há 10 anos se lamentando do seu problema. O que você está produzindo nesse tempo? Deus está querendo te preparar para um processo, para um destino, para uma missão, para algo que Ele tem reservado para você, mas o que você tem vivido nesse tempo todo não é sacrifício, é sofrimento. É o processo, e como você vai encarar o processo é uma situação tua com o Espírito Santo. O Pedro poderia ter dito assim: Senhor, eu não vou. Envia outro, Senhor. Manda outro para pregar para os gentios. Eu não, eu sou judeu, eu guardo a lei. Mas ele disse: Senhor, o texto, quando os discípulos de Cornélio, os homens de Cornélio chegam, ele diz assim: por que vocês vieram? Pedro já sabia. Quando os homens chegam lá, o Pedro entendeu do Espírito Santo aquela preparação. Imagina só, minutos atrás o Pedro orando e o Espírito Santo manifestando, dizendo: olha, não considere impuro ou imundo aquilo que eu purifiquei. De repente chega alguém na tua casa, de uma outra nação, de um outro lugar, e diz assim: Pedro, o Cornélio Romano quer que você vá lá. O Pedro já entendeu do Espírito Santo. Ele poderia ter dito: não, não quero, e ficar sofrendo e remoendo. Mas o Pedro falou: eu vou, porque é o Espírito Santo que está ordenando. A tua atitude diante do processo é fundamental para o teu resultado de conquista. A tua atitude diante do processo é fundamental para o resultado da tua conquista. Como que eu vou... Pessoas homens e mulheres que hoje tratam com família, só têm autoridade do Espírito Santo para tratar com família, porque passaram situações na família e obtiveram conhecimento do céu para tratar com a família. Quantas pessoas que trazem testemunhos de bênção e edificam a vida de outras pessoas? Porque já passaram por aquilo, porque já vivenciaram aquilo.
E não produziram sofrimento, produziram sacrifícios, deram frutos e vão continuar dando fruto para Jesus. Preste atenção e entenda uma coisa. Diante do problema, da dificuldade, das lutas, das dores, surgem cicatrizes. E precisa surgir cicatriz. Porque as cicatrizes comprovam que nós vencemos. O que acontece é que muita gente fica assim, ó, mexendo na casquinha, não deixa cicatrizar, não deixa criar casca, não deixa ficar só a marca. Ele fica mexendo, até abrir a ferida, e ferida aberta vai apodrecer. Ferida aberta apodrece. Meu irmão, fecha a ferida, deixa criar uma cicatriz, porque a cicatriz é a marca de que você venceu o teu problema e a tua dificuldade. É sinal de que você passou vitorioso pelo processo. Senão você vai ficar a vida inteira mexendo na casquinha da ferida, sem obter resultado, sem ter cicatriz. E lá na frente você vai dizer: Senhor, por que a minha ferida ainda não fechou? Não fechou porque você não deixou. Porque você ficou mexendo, e durante o processo que Deus estava trabalhando na tua vida para mudança. Quantas vezes, para e pensa, quantas vezes alguém já chegou em você e disse assim: vamos para a igreja comigo, vamos para a minha célula? Quantas vezes alguém já te disse: Deus tem resposta para o teu problema? Quantas vezes alguém já te disse: sai dessa vida e vem para cá, porque aqui a resposta de Jesus é certa? O Espírito Santo está te dando a oportunidade de cicatrizar, mas você diz assim: não, amanhã eu vou, está mexendo na casquinha da ferida. Ah não, eu sou novo ainda, mês que vem eu vou, daqui um ano eu vou, está mexendo na casquinha da ferida. E aí quando você pensa em dar um passo, o inimigo diz assim: não, espera um pouquinho, pô, você é jovem, você é novo, aproveita a vida, aproveita tudo, relaxa. Não. O diabo começa a contar algumas mentiras, e a ferida nunca vai fechar. Mas o Espírito Santo tem um bálsamo que é derramado do céu, e pode ser derramado na tua vida hoje, para fechar essa ferida que está aberta. Eu não posso fazer isso, mas o Espírito Santo de Deus pode, e Ele quer fazer na tua vida. Mas preste atenção. Eu ainda vejo nessa palavra, não adianta entender que Deus nos prepara, não adianta entender que Deus permite a gente viver algumas coisas, não adianta entender que Deus tem propósito através da nossa vida, e Pedro já sabia disso, se a gente não responder o chamado que Deus tem para nós. Se o Cornélio tivesse enviado os homens, e os homens voltassem sozinhos, qual seria o resultado dessa história? O que Deus tinha para fazer com Cornélio e com o seu povo, Deus faria. Mas a história de Pedro não está ali, ele não estaria ali. A gente precisa entender que não basta a preparação, não basta a gente entender que Deus nos prepara, muitas das vezes sem a gente entender por que Deus está nos preparando, mas a gente precisa responder ao chamado de Deus quando nos foi dada a preparação. E só responde ao chamado aquele que já está preparado. Quantos foram chamados e não responderam ao chamado? Quantas pessoas tiveram uma direção do Espírito Santo para abrir uma célula, para trabalhar na igreja, para trabalhar em algum departamento, para trabalhar com visitas, para fazer algo de produtividade para o reino de Deus, mas preferiram ficar com a ferida aberta e não responder ao chamado de Jesus? O que a gente precisa entender, a missão de Cristo para nós, Cristo está reunido com os discípulos, e ele diz assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, então virá sobre vocês o Espírito Santo, Consolador, e ele vai permanecer com vocês todos os dias até a minha vinda, e vocês serão cheios do poder, da glória, da Shekinah, vocês serão cheios da dunamis, do poder do Espírito Santo, e aí vocês serão enviados.
Vocês serão enviados para batizar, para resgatar, para transformar, para salvar vidas, para cumprir o ID, levar o evangelho a toda a criatura. Há um chamado de Cristo para nós. Há um chamado. Mas quantos de nós estamos respondendo a esse chamado? Tem gente que vai ficar a vida inteira na preparação, ou então reclamando do processo, do momento de Deus. Ai meu Deus, hoje um problema no meu casamento. Aí amanhã, ai Senhor, um problema na minha vida financeira. No outro dia, ai Jesus, um problema com os meus filhos. Você vai ficar a vida inteira reclamando, sem produzir algo para Jesus. Posso te dar uma dica? Enquanto você vai passando pelo teu problema, vai caminhando e diz: Senhor, eu sei que o meu problema está aqui, mas o Senhor está do meu lado também, e eu vou caminhar, porque eu quero produzir algo do Senhor. Jesus nunca disse que nós estaríamos sozinhos. Ide pregar o evangelho a toda criatura, e eu estarei convosco todos os dias. Seria fácil para Jesus dizer: vai lá e faz, eu vou ficar só sentado olhando. Jesus tem poder para fazer todas as coisas. Mas Jesus é tão gracioso e misericordioso que Ele diz assim: vai, e eu vou com você. Vai, eu vou estar junto com você. Meu irmão, a gente precisa entender essa palavra. Olha o que está acontecendo aqui. Alguém de uma outra cidade, alguém de um outro lugar está ouvindo o que está acontecendo em Jope. No capítulo 9 a palavra diz que Pedro está chegando naquela cidade, e de repente tem um cara chamado Enéas, paralítico. E o Pedro já chega. O Pedro não pensa duas vezes, ele já chega curando o cara. Ó, eu vou orar, levanta e anda, pega a tua cadeira e vai embora, em nome de Jesus. Pedro curou o cara. Lê o texto lá. Não tem meio termo. Ai Fábio, será? Mas e se eu orar e Jesus não fizer? Se Jesus não fizer hoje, porque não era o dia dele hoje, mas Jesus vai fazer amanhã, porque Jesus tem poder para fazer todos os dias. O que você precisa é ter coragem, a ousadia, a autoridade do Espírito Santo para dizer: ser curado em nome de Jesus. Mas não bastou o Enéas. Andou mais um pouquinho, chegou em Jope, uma moça chamada Tabita morreu. Estava morta. E o Pedro diz assim: gente, para desse chororô, sai todo mundo aqui, nós vamos orar. E o Pedro orou. O que aconteceu? A jovem voltou à vida. Aí a notícia chegou lá. O Cornélio falou: cara do céu, o que está acontecendo na vida desse Pedro? Eu quero saber o que o Pedro está fazendo. Manda chamar o Pedro. Essa etapa do processo de Cristo para nós é para nos mostrar que quando Cristo nos chama, a gente precisa entender a preparação e cumprir o chamado. Agora a minha pergunta é: quantas pessoas estão chamando, estão te procurando, estão pedindo um conselho, uma direção do Espírito Santo, e você está dizendo assim: sei não, procura o pastor. Aí você não está cumprindo o chamado. Irmãos, quando a gente cumpre o chamado, preste atenção, quando você se propuser a cumprir o chamado, você não vai fazer nada sozinho, porque o Espírito Santo vai fazer com você. Eu me lembro de um sábado, eu não lembro qual foi o motivo, mas eu lembro que eu vim cedo para a oração, e foi uma manhã corrida, e já tinha sido uma semana daquelas, e eu me planejando. Falei: a hora que eu chegar em casa do almoço, até o horário do ensaio, eu dou uma descansada, porque eu estava quebradaço. Quando eu entro em casa, a minha esposa no telefone, falando com alguém, e esse alguém clamando por ajuda. Eu preciso de ajuda, clamando por ajuda. E era alguém que a gente já vinha orando, alguém que a gente já vinha entregando no altar de Jesus, alguém que a gente já queria contar as boas novas do Espírito Santo. E aí ela está dizendo, conversando, aconselhando à distância, e essa pessoa lá na casa dela, sofrendo de síndrome do pânico, sozinha, chorando, desesperada. E aí o Espírito Santo, olha só, ela é o Cornélio da história, ela mandou chamar. O Espírito Santo disse assim: vai lá. Eu falei: Senhor, eu estou tão cansado, Jesus.
Não, eu estava cansado. Mas eu falei, Senhor, foi para isso que o Senhor me chamou. É para isso que nós estamos orando. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos lá. Falei para ela, pega o carro e vamos lá. E nós fomos, cruzamos a cidade, do outro lado da cidade. E nós chegamos lá, nós conversamos, aconselhamos. E aí de repente, quando a gente dá liberdade ao Espírito Santo para fazer, a gente não está sozinho. Porque quando nós demos por conta, já não era mais eu que estava dizendo, mas agora o Espírito Santo estava usando a Tati, a minha esposa, para falar, profetizar na vida daquela pessoa, daquela mulher, dizendo, eu tenho grandes coisas para a tua vida. A tua vida vai mudar. E aquele momento foi um momento derradeiro. E essa pessoa está com a gente na igreja, batizou e está servindo ao Senhor, para a glória de Jesus Cristo. Mas isso aconteceu porque um dia eu propus o meu coração e o Senhor chamou, alguém chamou e eu disse, eu vou fazer, foi para isso que Deus me chamou. Agora, meu irmão, quantas pessoas estão batendo na tua porta dizendo, me ajuda, eu preciso de resposta, eu preciso de ouvir o que Deus está fazendo na tua vida, eu preciso de ver o que Deus está fazendo na tua casa. Meu irmão, ouve o chamado. Senão você vai ficar ouvindo o chamado até quando? E não vai deixar o Espírito Santo se manifestar na tua vida. O Pedro vai. Só que acontece que tem pessoas que não agem assim. Tem pessoas que ao invés de responder o processo, de responder o chamado, de viver o ID de Cristo, o despreparado ele começa a gerar desculpa. Não, o gentil eu não posso, porque o gentil não faz parte do meu povo. O gentil não dá, porque não é a mesma coisa que eu. Não, porque o meu espírito não bate com o espírito daquele. Não, porque o meu costume não bate com o costume daquele. A gente começa a gerar desculpa. Quantas vezes a gente diz assim, já preguei para aquela pessoa 39 vezes. Nunca foi. Sabe de uma coisa, meu irmão? Prega mais uma. Talvez hoje é o dia da mudança dela. Talvez é o dia do chamado do Espírito Santo para te usar, para usar a tua vida, para transformar a vida daquela pessoa. Deixa o Espírito Santo te usar, te enviar, te direcionar e produzir os frutos que estão separados e preparados para que você produza. A gente vai ficar só arrumando desculpa. O Pedro poderia dizer, não, é imundo, é impuro, eu não posso. Mas acontece o seguinte, Pedro entendia uma coisa. Pedro entendeu uma coisa na palavra. Quando ele chega para Cornélio, o Pedro torna a dizer, por que vocês me chamaram? E o tema da palavra do pastor, pela manhã, e eu permaneço com o mesmo tema, é, por que você me chamou? Por que você chamou? Por que as pessoas estão te chamando? As pessoas chamam a gente para tanta coisa. Chama a gente para solucionar problema do computador. Chama a gente para solucionar problema do carro. Chama a gente para ajudar na casa. Chama a gente para solucionar problema na rua. As pessoas chamam a gente para ajudar em tantas coisas. Mas aquilo que realmente a gente precisa ajudar é para colocar Jesus na vida das pessoas. É para levar a presença do Espírito Santo para a vida das pessoas. Aí a gente não está fazendo. A gente está dizendo, não, que lá, rapaz do céu, que vida. Você não sabe. Irmão, eu não sei, mas o Espírito Santo de Deus sabe. Eu não sabia onde estava o Diego, eu não sabia onde estava o Lucas, eu não sabia onde estava o Fábio, eu não sabia onde estava o Josué, eu não sabia onde estava nenhum de vocês, eu não sabia onde estava o Nilson, mas o Espírito Santo de Deus sabia e mandou alguém lá para cumprir o chamado, para que eles ouvissem todo o poder que há no nome de Jesus. Não fica arrumando a desculpa dizendo, não, Deus vai mandar outro. Se eu não for, se o Pedro não for, vai o Paulo, vai o Tomé, vai o Mateus. Não, não é para o Tomé, não é para o Paulo, é para o Pedro. É para você, querido. É para você, meu irmão. É você que o Senhor colocou como líder daquela célula. Foi você que o Senhor colocou como cabeça na tua casa. Foi você que o Senhor chamou primeiro na tua família para abençoar a tua parentela. Foi você. Mas Pedro entendia uma coisa, eu estou terminando a palavra. Versículo 34. O Pedro diz assim, então Pedro começou a falar, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou Deus não faz acepção de pessoas, mas de todas as nações, aceita todo
aquele que o teme e faz o que é justo. Pedro entendeu que Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Imagina, Deus fazendo uma seleção. Vou selecionar só os mais bonitos. Quem estaria dentro aí? Deus não é assim, Rogério. Só os mais gordinhos, eu estaria fora já. Ou então vou selecionar só os mais magrinhos para não pesar no céu. Tinha uma turma aí que ia entrar na academia amanhã. Mas Deus não olha assim. Deus não olha assim. Os nossos olhos olham, dizem assim: meu Deus, olha que pessoa bonita, bem vestida. Uns gostam de loiro, outros gostam do moreno, um gosta do branco, outro gosta do preto, do amarelo. Cada um tem um gosto, mas Deus não olha para a beleza, Deus não olha para a roupa, Deus não olha para o status, Deus não olha para a condição financeira, Deus olha para o nosso coração. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos favoritos. A gente precisa entender que nós, homens, temos a tendência de julgar as pessoas, de julgar o ser humano por aquilo que elas têm. A gente tem uma tendência de julgar quais são as pessoas que precisam de Jesus. Olha, rapaz, aquele lá tá feio, aqui ele precisa. Não, mas esse aqui, esse dá para passar. Meu irmão, Jesus olha para os fariseus, lindos, trajados. A veste do fariseu era a coisa mais linda do mundo. 12 pedras no peito, 2 ombreiras de ouro, um cinto, algumas romãs que eram as pedrinhas penduradas na orla do vestido. Era coisa linda demais. Mas Jesus olha para eles e fala: vocês estão bonitos por fora, mas vocês estão podres por dentro. Vocês estão precisando mudar de vida, está precisando de transformação. Meu irmão, olha o que a palavra do Senhor diz para nós. O Pedro então começa a dizer para eles, e está dizendo: gente, quando o Senhor me falou que é para não julgar o imundo, o impuro, eu entendi que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus escolhe pessoas de todas as nações, de todas as tribos, de todos os lugares, de todas as famílias. Deus amou todas as pessoas. São João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Pedro diz assim, se a gente continuasse lendo o texto, o Pedro vai dizer: vocês conhecem a história de Jesus que se entregou na cruz, e ele vai contar os discípulos que foram escolhidos, chamados, enviados, ele vai contar toda a história. Mas o texto começa dizendo: vocês conhecem. Eu quero terminar dizendo essa palavra para você, que não basta você conhecer Jesus. Não basta você saber da história. Não basta você saber que Cristo foi um ponto fundamental na história. Não basta saber que Ele está entre os maiores homens, os maiores nomes, os maiores profetas. Não, isso você sabe desde criancinha. Seja qual for a religião de onde você veio, seja qual for a conduta ou o protocolo da tua família, você já conhece a história. Mas o chamado de Cristo através dessa palavra, que começa na minha vida, quando Ele faz a preparação, me coloca no processo, me mostra o destino. O que Deus quer através da minha vida e da tua vida é que as pessoas não simplesmente conheçam Jesus, mas que eles tenham uma experiência transformadora na presença do Espírito Santo. O que Deus está esperando de nós é que haja algo sobrenatural acontecendo no teu coração. Não adianta eu pregar, não adianta eu falar, ministrar, trazer tudo isso para você. O que eu quero, o meu desejo e o desejo do Espírito Santo é que hoje você comece a viver uma nova expectativa daquilo que Deus pode fazer na tua vida. As feridas que estavam abertas, o Espírito Santo vai fechar hoje. Os problemas que estavam acontecendo na tua vida podem até acontecer, mas agora Jesus vai estar presente do teu lado. Alguma coisa diferente vai começar a acontecer, porque o texto diz que Pedro, ao contar toda a história, eles então estão reunidos, eles começam a clamar, e todos os que estavam na casa de Cornélio foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Eles começaram a falar em outras línguas, eles foram tocados, eles foram transformados. Homens que os próprios judeus estavam rejeitando,
Para nós não serve, nós somos judeus, eles não. Jesus não faz assim. Toda vez que a gente prega do Evangelho de Jesus, toda vez que a gente fala da palavra, a única mensagem que nós vemos de todos os versículos, todas elas se resumem em algo especial: que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através da presença de Jesus. Meu irmão, não importa por onde você viveu, não importa por onde você passou, não importa qual foi a vida que você levou até aqui. Talvez você está fazendo uma análise diante dessa palavra e está dizendo assim: Felipe, ainda há uma ferida aberta no meu coração. Felipe, eu ainda tem coisas do meu passado que ainda me afligem. Felipe, eu ainda lembro da minha infância. Talvez tenha alguém aqui que foi abusado na infância. Eu não conheço a vida de todos, mas talvez isso ainda te incomoda. Talvez isso ainda está afligindo o teu coração. Talvez essa ferida ainda está aberta no teu coração. Há tempos atrás, as pessoas entravam por aquela porta e a gente tinha uma tendência de achar que esse lugar era o lugar de pessoas perfeitas. Quando a gente olhava que ele estava com uma roupa diferente, com um cabelo diferente, com um trejeito diferente, a gente logo rejeitava, a gente automaticamente excluía. Mas ainda me lembro o dia que o Diego chegou na igreja. Quem se lembra? Brincão, camiseta cavada, uma cara de mal. Meu Jesus amado, ninguém passa perto daquele camarada. Mas sabe o que aconteceu? Alguém abraçou ele, alguém recebeu ele. Nós entendemos que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus não tem filho predileto. Se isso está acontecendo, é você que está fazendo acepção, porque o Espírito Santo de Deus não faz. Você pode entrar aqui com qualquer tipo de roupa, de short, camiseta regata, com brinco, sem brinco, tatuagem, sem tatuagem, com problema, sem problema. Nós vamos te receber e te abraçar, porque essa é a vontade do Espírito Santo de Deus para esta igreja. Esta é a vontade do Senhor para nós. E como os Pedros, enviados pelo Senhor, nós queremos te receber, Cornélio. Você que veio hoje dizendo assim: Senhor, eu preciso ouvir no meu coração alguma coisa que mude a minha vida. Não aguento mais caminhar assim. Não aguento mais levar essa vida. E você sabe o que eu estou dizendo? Senta no teu quarto, fecha a porta e só você sabe o que acontece lá dentro. Os teus choros, as tuas lágrimas, os teus problemas. Você sabe o que eu estou dizendo. Mas a melhor notícia é que Deus levantou homens e mulheres como Pedros desta geração para levar a essência, a presença e o sobrenatural do Espírito Santo para o teu coração. Jesus quer mudar a tua vida hoje. Jesus quer fazer como Cornélio, não só conhecer o Cristo da história, mas Ele quer fazer você ter uma experiência transformadora de vida. Nós temos aqui pessoas que tiveram um casamento reatado. Eu vou ficar mencionando o Diego toda hora, não vai dar, né, Diegão? O Diego e a Ive, a Ana e o Gileno. Quantas outras pessoas tiveram um casamento reatado? Nós temos aqui pessoas que não podiam ter filhos. O médico dizia assim: é estéril, não dá, não pode parar de tentar, nem tratamento não vai resolver. Mas sabe de uma coisa? Viveram uma experiência sobrenatural do Espírito Santo, e o anjo colocou um filho lá, uma sementinha lá, e hoje possuem filhos em Jesus. Nós temos famílias aqui, a Ângela, a Valéria e muitas outras pessoas que eu poderia mencionar, que viveram na depressão, pessoas que não conseguiam levantar da cama. Mas houve uma hora em que um Pedro, enviado do Espírito Santo, chegou lá e disse assim: olha, Cornélio, olha, filho, há uma experiência do Espírito Santo que pode mudar a tua vida. E o sobrenatural de Deus, as experiências do Espírito Santo entraram lá.
Eu conto sempre da minha avó. Quantas vezes nós já contamos isso aqui? Mas tem gente nova, talvez não ouviu. A minha avó, eu tinha de 6 para 7 anos e ela foi diagnosticada com, não um câncer, vários, na região do abdômen. 17 tumores. E o médico disse para o meu pai e para os irmãos: pode levar para casa, porque ela tem 1% de chance de vida, é 15, 20 dias. Nós oramos, nós clamamos pelo sobrenatural, nós buscamos pela presença de Deus. A família, eu ainda era uma criança, mas a família orou, a família buscou, nós intercedemos, a igreja fez jejum e oração, e jejum e oração, e busca, e nós clamamos, e os 15 dias que o médico havia dado se transformaram em 15 anos de vidas saudáveis, de bênção para a vida dela. Porque 1 ano depois ela voltou no médico, 1 ano com a bolsa de colostomia, ela voltou, fez exames. E o médico disse: dona Natalina, eu não sei o que a senhora fez, mas o seu organismo, o seu abdômen está como o abdômen de uma criança. Vai para tua casa, vamos colocar o intestino para dentro e a senhora vai viver normal. E foram 15 anos como uma mulher crente, ajudando pessoas, sendo enviada como Pedro, que havia sido enviado outra hora na vida dela. Ela se tornou Pedro na vida de outras pessoas, recebeu o chamado, passou pela preparação e levou o sobrenatural de Jesus. Jesus quer te dar isso nessa noite. Eu sei que a palavra 90% se baseia no chamado, mas eu termino dizendo para você que você é um filho predileto de Jesus. Você é um filho predileto de Jesus. Se talvez você entrou aqui, nós fazemos isso todos os cultos, nós não vamos deixar de fazer. Se você entrou aqui e ouviu a palavra, de tudo que eu disse, e você fala: de fato eu preciso mudar, eu preciso recomeçar a minha vida, eu preciso sentir essa alegria, os meninos pulando aqui. Hoje a galera não veio para frente, mas normalmente tem uma galera que vem para frente, que pula, dança, salta. Não precisa fazer só na conferência não, galera. Todo culto vocês tomam a frente aqui, nós vamos pular para Jesus. A gente não bebe, não se embriaga, não usa droga, não cheira, não fuma, não aplica, a gente não faz nada, mas a gente se alegra com a substância, a essência do Espírito Santo de Deus. Se você precisa receber dessa alegria do Espírito Santo, eu quero orar com você. Quero orar com você. E eu quero te chamar para vir aqui para frente.